Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 18. Conclusão. A perfeição da renúncia. Verso 17. Aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não está enredada, embora mate homens neste mundo, não mata, tampouco fica preso às suas ações. Verso 18. O conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor são os três fatores que motivam a ação. Os sentidos, o trabalho e o amor são os três constituintes da ação. Olá, Hare Krishna. Gabriela, vou pedir para você, mais uma vez, retomar essa definição, ou seja, fala novamente o verso, por favor. Sim. Verso 17. Aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não está enredada, embora mate homens neste mundo, não mata. Tampouco fica preso às suas ações. Verso 18. O conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor são três fatores que motivam a ação. Os sentidos, o trabalho e o autor são os três constituintes da ação. Eu vou ler o transcrito. Om yasya naham krito bhavo buddhir yasya nalipyate yadvapi saima lokan nahanti nanibhadyate Jnanam gyeyam parijata trividha karma chodana karanam karma karteti trividha karma sangraha. Om Ayana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurunmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas que estão na sala. Muito obrigado a Bhakti Tulasi por ter nos conduzido aí no caminho dos mantras, e nos levado aí para mais próximo da dimensão transcendental a qual nós estamos destinadas, que é o nosso despertar espiritual definitivo. E a sala dos mantras é a nossa nave, na qual nós navegamos aí essa cauda do cometa transcendental. Obrigado também a Gabriela Coriolano pela predisposição como voluntária em fazer a leitura dos Gotas Védicas. Parabéns. E vamos lá, gente, nossa, e justamente, uma advogada falando isso, o que é isso? Olha, é complicado, hein? Aí é complicado. Olha só, aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não está enredada, embora mate homens neste mundo, não mata. Aí o criminoso fala, mas é isso mesmo, doutora. Eu estava totalmente zen, transcendental, não tive nem consciência do que eu fiz. E argumento, será que esse argumento é válido realmente, doutora? Olha, seu juiz, o meu paciente, o meu cliente, matou sim, mas como ele não estava de falso ego, segundo as escrituras védicas, está sendo informado aqui que ele não matou. Portanto, peço absolvição segundo... É complicado, doutora? Mas olha só, vamos ver como é que a gente consegue, resolver isso daí, porque senão, na hora lá, vai pegar mal, Como assim? Um homem, basta não estar de falso ego, se ele matar, também significa que não mata? Que Krishna? O que você está falando, Krishna? Na Kali Yuga, isso é perigoso. Bom, vamos lá, olha só.
ele não se enreda, ele é considerado que não mata, porque tampouco ele fica preso às suas ações. Então vamos colocar da seguinte maneira, tá? É muito simples, na verdade, entender isso daí. Um soldado, né, dirigindo um avião, um B-49, sei lá, um avião que transporta bombas atômicas, os pilotos que transportaram a bomba atômica que caiu em Nagasaki e Hiroshima. Eles colocavam o nome na bomba, chamava Big Boy, eu acho, Little Boy, né? Então eles davam até nomes carinhosos para as ogivas nucleares, Little Boy. Eles pegaram um avião, eles viajaram, atravessaram o Oceano, acho que Atlântico, chegaram, né, às ilhas do Japão, reabasteceram ali, parece que nem reabasteceram, foram direto, soltaram as bombas, registraram o evento, retornaram e simplesmente apresentaram o relatório para os seus generais, foram para casa e, ao mesmo tempo, eles foram jantar com seus familiares e levaram a vida normalmente. Os oficiais japoneses, depois da Segunda Guerra Mundial, não requisitaram esses oficiais da aeronáutica como criminosos de guerra e nem requisitaram que eles fossem punidos como crimes de guerra. Eles não têm ficha suja. Eles não são considerados criminosos, assassinos, embora tenham matado. Então, a fala de Krishna aqui se refere a essa condição. Lembrem-se, Arjuna é um soldado. Ele está no campo de batalha e ele está, em princípio, defendendo a própria vida. Porque Duryodhana, o exército oponente, tinha a determinação e a resolução de matar Arjuna. Então, ele estava lutando pela sua própria vida. Primeiramente, tem que ser levado em consideração que a luta de Arjuna era uma luta de legítima defesa, não é uma luta de ataque gratuito, simplesmente matar pelo prazer de vencer, de derrotar, de matar, nada disso. Arjuna é um ser, uma pessoa com muita moralidade, com muita precaução. Toda a Bhagavad Gita é para colocar Arjuna numa condição, em condições de lutar, porque ele estava fraco mentalmente, então ele poderia ser morto facilmente na batalha, numa condição enfraquecida mentalmente. Um soldado que está com medo, ansioso, com paranoia, pode ser algo fácil, morrer facilmente na guerra. E Arjuna estava em depressão, triste, angustiado, trêmulo, a ponto de o arco dele cair da mão dele. O arco do Arjuna caiu da mão dele e ele sentou e falou: eu não consigo fazer isso. Então, Krishna, como coach do Arjuna, está orientando o Arjuna: você precisa ter uma postura consciente, porque senão vai ser perigoso para você. Que história é essa de que você está matando, que você é um criminoso? Que é isso? De onde é que você tirou essa falsa teoria, essa filosofia sua? Aí é uma invenção mental sua, você é um soldado. Se você matar soldados, você não vai ser um criminoso de guerra. Essa ideia de que você vai ser um criminoso de guerra se você matar soldados é uma teoria furada sua, uma desculpa que você está criando na sua cabeça para justificar a sua fraqueza. Falando palavras sábias, meu amigo, você está se lamentando por aquilo que não é digno de lamentação. Está errado isso aí, esse é um fingimento seu. Para com isso. Levanta-te e luta, ó castigador do inimigo. Eles vão te matar, porque o objetivo deles é esse. Você tem que defender a sua própria vida, não apenas por você, mas por todos aqueles que você está defendendo. Acorda, levanta, criatura, desperta, porque tem muita gente que depende de que você esteja desperto. Então, se você, mãe, se você, mestre espiritual, se você, líder espiritual, é uma pessoa que anda por aí como um zumbi inconsciente, vivendo a vida no automático, como é que você vai poder libertar outros que dependem de você? Acorda, levanta, vai à luta e vença os teus inimigos internos. É uma batalha. Liberte-se daquilo que está te matando e te obrigando a renascer vidas após vidas. E não apenas você, mas todos aqueles que confiam em você também alcançam um destino semelhante, porque eles dependem da sua força espiritual. E se você for um fraco, o que vai acontecer com eles? Qual é o destino daqueles que dependem de você e te amam, se você for uma pessoa fraca e destinada a renascer? Dize-me com quem andas,
te direis quem és. Então, Arjuna estava numa condição mentalmente fraca e Krishna só estava falando uma coisa protocolar simples. Você é um soldado. Caso você mate, não é criminoso de guerra, faz parte do jogo da vida. Vá e lute, atire suas flechas. Né? Então, aqueles pilotos de avião que levaram a bomba de Hiroshima ou Nagasaki e soltaram a bomba, eles tiveram que usar esse valor moral para fazer isso. Como que uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal, em sã consciência, pegaria uma bomba nuclear e soltaria numa cidade sabendo que tem crianças? Isso seria crime. Qualquer pessoa que fizer isso é um criminoso. Mas numa condição em que ele é um soldado, está seguindo uma ordem de uma instância superior que assume para si a responsabilidade legal daquela ação, ele não é um criminoso. Tanto é que muitos soldados alemães foram liberados, viveram suas vidas normais depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns foram enforcados, os líderes foram condenados, enforcados, mas muitos simplesmente... Tem um soldado alemão que ele se chama... eles deram o nome dele de a besta do dia D. No dia D, tinha um soldado alemão dentro de um bunker que matou centenas de soldados no dia D, quando os aliados desembarcaram na Normandia, num lugar na França chamado Normandia, aquela região ali. Os soldados dos aliados americanos, ingleses, tal, a aliança, desceram ali para invadir o domínio alemão a partir da França, numa região chamada Normandia, chamou Dia D. Há muitos filmes de guerras mostrando isso daí. E dentro de um bunker, que era uma casinha fechada, um bunker é uma casa fechada, as pessoas ficam escondidas ali, concretada, tinha um soldado alemão que ficava matando as pessoas. Ele contou pelo menos 250 soldados, eu me lembro que eu derrubei. Só que se você vai lá na Alemanha, ele está vivendo a vida dele normal, tem netinhos, tem tal. E, inclusive, os soldados aliados condecoraram ele como herói de guerra, os aliados. Então, ele tem passaporte, ele pode ir para os Estados Unidos, ele pode ir para a França. Os franceses, os ingleses, os americanos entendem que ele fez um trabalho bem feito e é um herói de guerra, apesar de ter matado 250 outras pessoas. Ele vive uma vida normal. E quando entrevistam ele, fala assim, olha, e você, o que você sentia naquela hora? Eu sentia pena deles. Eu não... Assim, eu sempre fazia uma oraçãozinha e atirava. Eu estava cumprindo o meu dever. Ele não ficou enredado nas ações dele, porque se ele fosse pegar a pena por 250 pessoas mortas, ele ficaria quantos anos na cadeia, na prisão? Mas ele foi exonerado. Ele foi anistiado de todos os crimes, porque ele estava cumprindo a função dele como um herói de guerra, um soldado valente que cumpriu a sua missão. Faz parte do jogo da vida. Então, nessas condições, o juiz... Agora tem esse rapaz que tem umas tatuagens assim, que matou 2 garotas, foi condenado à morte, lá nos Estados Unidos. O juiz que assinou a condenação de morte dele, mandou matar uma pessoa. Mas esse juiz vai poder sair e tomar o café da manhã dele, normalmente na padaria, com seus amigos, e de repente jogar, sei lá, o pôquer, sei lá o quê, que ele tem a vida dele particular. Então, dependendo das condições em que a pessoa está posicionada, matar outra pessoa não é considerado matança. Essa era a posição de Arjuna. Então, contextualizar essa fala de Krishna é fundamental para não interpretar a fala de Krishna do ponto de vista sentimentalista ou vitimista. Ah, mas aí, tá vendo só, está incentivando matar. Não tem nada a ver. Essa interpretação é vitimista. É uma interpretação de quem quer ver falhas, de quem quer ver erro a qualquer custo. Tem que observar a fala dentro do contexto em que Krishna está lidando com um soldado, dentro de um campo de batalha. Essa instrução não é genérica para todo mundo. Um homem sem falso ego, matando não mata. Então tá, eu estou aqui cantando Hare Krishna, estou sem falso ego, Hare Krishna e tal, aí eu vou lá e mato o meu desafeto. Não, matei, mas estou sem falso ego. Eu sou totalmente transcendental. Não. E o bom senso? Porque alguém pode pegar essa fala de Krishna e dizer, uma pessoa sem falso ego pode matar que não mata. Então eu vou sair por aí matando, roubando, fazendo qualquer coisa.
Não é assim, entendeu? É só para a gente saber, para a gente usar o nosso critério de bom senso. Porque olha aqui, o próximo verso, ó, sem bom senso, a pessoa faz bobagem. Ó, o conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor são três fatores que motivam a ação. Os sentidos, o trabalho e o autor são os três constituintes da ação. Então, o bom senso de olhar a logística toda é fundamental para quem está aprendendo a agir. E para finalizar minha fala, eu vou dar um paralelo aqui bem simples. Tá? Não tem a ver com uma definição pessoal, tem a ver com uma definição conceitual. Preste atenção. Todo mundo conhece a história do Moisés. Saiu do Egito, levou o povo no deserto, aquela coisa toda, pegou a placa, não matarás. Estava lá. Aí, quando passou toda a epopeia, todas as dificuldades que ele passou, todo o heroísmo que ele viveu, chegou na hora da terra prometida, a tal da terra prometida, uma voz veio do céu, na forma de uma fumaça, e falou para ele, agora desce e mata todo mundo que estiver embaixo, criança, mulher, mata todo mundo. Só preserve as virgens, as garotas novas. O resto pode matar tudo. Uma voz vem do céu e fala isso na cabeça dele. Ele tem uma tábua dizendo para não matar. Ele poderia argumentar, meu senhor, eu estou com essa tábua aqui, o que eu faço com isso agora? Não posso matar. Você disse que eu não posso. Eu não sei, eu preciso de uma definição mais clara, porque agora eu estou confuso. Então, o bom senso requer que a pessoa tenha o direito de argumentar, mesmo que seja com Deus, para verificar se aquela orientação procede ou não, porque pode ser uma invasão, sei lá, fantasma, o cão também se disfarça de Deus, não fala que o diabo se disfarça de anjo, de luz? Então, como é que você vai saber se essa voz que você ouve é uma voz divina, ou é, sei lá, o Satanás, o cão, sei lá quem, um fantasma? Bom senso. Mesmo que essa fala, mesmo que essa pessoa se apresente como sendo eu sou Deus, e digo para você, porque não tem pessoas, eu ouvi uma voz, Jesus falou para eu ir lá e matar 30 crianças lá na escola. Mas por que você fez? Porque eu ouvi uma voz, Jesus mandou eu fazer isso. Um cara matou o Enfield, a cartunista brasileira, um cara artista. Aí, mas por que você fez isso? Porque Jesus me mandou. Meu amigo, e aí? Não, a voz falou, tá falado. Que voz é essa? E o seu bom senso não tem, não? Não, a voz de Deus é a voz, acabou. Mas como assim? E se for um fantasma, um demônio, sei lá, o cão, o capeta, o capiroto, o jaburu, sei lá quem for que está falando na sua cabeça? E aí, como é que você vai fazer? Não é toda voz, não. Então, tem que ter bom senso. Uma pessoa sem bom senso é vítima das suas próprias loucuras, da esquizofrenia, da alucinação, do delírio. Mesmo em nome de Deus. Não tem pessoas que matam em nome de Jesus, matam em nome de Deus? Bom senso. Ágina é uma pessoa de bom senso. Então, ele está diante de uma situação e ele diz, por que eu deveria matar? Mesmo que você se apresente a mim como sendo Deus, a minha questão é, por que eu deveria matar? Isso é bom senso. Ok? Muito bem, então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.